Oi, Rita, tudo bem? Primeiramente, obrigado por ter entrado em contato comigo, por ter fechado também comigo essa consultoria. Tenho certeza que eu vou conseguir ajudar você de alguma forma. Então, agora são meia-noite e pouquinho. Tô com a tela cheia aqui, mas eu tinha visto meia-noite e pouco. Tentei gravar à tarde, mas gravou uns 15, 20 minutos e caiu, não sei porquê. De vez em quando eu vou dar uma checada para ver se está gravando aqui. Caso caia, eu vou tentar fazer uma montagem, porque essa é a segunda vez que eu tô gravando. Eu gravei mais de uma hora, né? E aí acabou caindo e eu não percebi. Agora eu tive que regravar agora. Eu pedi pra minha esposa sair com meus filhos. Ela saiu pra poder gravar e depois, a hora que ela chegou, eu achei que tinha gravado e fui checar, não tinha gravado, tinha caído, né? Então vamos ver se agora vai dar certo aqui. Se tiver uns cortes aí é porque eu precisei dar uma editada, tá? Então vamos lá. Você apresentou pra mim, dentro do mesmo loteamento, três terrenos, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma analisada na implantação como um todo, né? Ver quais informações importantes que a gente tem para levar em conta o melhor terreno para escolher dentro dessa área. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, importante, a gente precisa saber a posição do sol, ela é muito importante para o nosso terreno, e o relevo, tá? Os dois, o terreno, né, a declividade do terreno e a posição do sol, né? E claro, né, a entrada do terreno, a face da frente para saber é, o melhor posicionamento da área de lazer. Então a gente tá vendo aqui a rosa dos ventos, né? O norte está sendo apontado para cá. Então eu tracei uma linha paralela aqui. Então o sol ele nasce aqui no leste, se põe aqui no oeste. Como nós estamos no sudeste, ele não vai ficar pino assim em cima da nossa cabeça, né? Só no Equador que faz isso. Então ele vai na nossa frente e cai aqui, tá? Então a melhor face para terrenos é a face norte. Então, propositalmente, quando eles traçam a linha do parcelamento de solo do loteamento, eles colocam a posição em relação ao sol para que a maioria dos terrenos fique numa boa posição. Nem sempre consegue, mas a maioria do terreno você vai ver que ele está na diagonal com relação ao sol, justamente para não pegar exatamente de frente, tá? Então, bom, a gente já sabe aqui onde está o Sol, agora vamos dar uma analisada no relevo aqui. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Essas linhas aqui são as linhas de curva de nível, tá? Elas chamam curvas de nível. E aí, no cantinho aqui, a gente vai ver uma numeração que é referente a, a, a elevação do nível do mar até aqui. Então, essa primeira linha aqui, ela tá 345, ou é 500, né? Tá pequenininha, 545 metros acima do nível do mar. E essa outra tá 340, ou seja, nós temos a cada 5 metros de altura, imagina aqui o zero, a próxima linha tá a 5 metros, tá? Então eu dei uma avaliada aqui, eu vi que essa linha tá a 45, essa linha tá a 40 e essa tá caindo a 35. Então, é que aqui tá fora do espaço, mas ela tem uma outra aqui, ó. Tá vendo que ela também tá 45? É a mesma linha, tá vendo? Então significa que essas duas linhas estão no mesmo nível. Então toda essa parte que está entre essas linhas aqui, ó, é plana, né? Ela está no mesmo plano. E aí, olhando aqui, ela começa a cair. Então o que a gente tem? Nós temos a entrada do loteamento, você vai subir essa rua, né? Aí vai chegar num ponto que ela vai ficar alta e depois ela vai cair de novo lá para baixo. Não muito, né? Uma inclinação leve. E o terreno que você escolheu, esse terreno ele está numa parte praticamente plana. Esse outro ele está com uma leve subidinha, assim, está subindo, mas é bem leve, né? Não é nada demais aqui, um metro e meio, por aí, de subida para o fundo do terreno. E esse outro aqui, que é o, se eu não me engano, é o 19, né? Eu anotei no outro slide, mas se eu não me engano, esse aqui é o 19. Ele está também plano, praticamente plano, a queda dele é muito pequena, ele cai um pouquinho para o fundo na direita, né? Então a gente já viu o terreno, né? A declividade parece que é bem planinho lá, o local, né? Não tem muita dificuldade com relação ao terreno. A outra coisa que a gente precisa ver, assim, nesse âmbito maior aqui, mais
amplo, né, genérico, é o fluxo e a vista. Fluxo de tráfego de veículos, de pessoas e a vista. Então a primeira coisa é que nós temos aqui uma vista legal para o lago. Eu acredito que daqui dê para ver. Não tem nenhuma informação de parede, de nada. Eu acredito que seja uma vista para o lago mesmo, né? Tem uma área verde e tal. Nós temos uma área verde aqui no fundo e nós temos aqui uma área de lazer, né? Que tem um campo, parece que uma quadra, alguma coisa desse tipo. Isso aqui é proposital, né? Nós temos um eixo principal aqui que é uma avenida, até está escrito Avenida 1. E eles colocam sempre lá no fundo a área de lazer para as pessoas se interessarem em comprar esses lotes aqui, né? Porque a maioria das pessoas que são leigas, elas compram esses lotes do começo e vai comprando na sequência até chegar no fundo. Então eles criam atrativos no fundo do loteamento, que é para que as pessoas comecem a comprar e a venda fique mais rápida, né, de concluir, porque aí vai sobrando meio e o pessoal vai comprando mais pro final do loteamento, vai comprando os lotes do meio. Bom, então a gente viu que tem a vista. Aqui, o que acontece? Eu vendo essas ruas aqui, se ele for um loteamento fechado, eu não lembro se você me passou essa informação, ele vai permanecer nesse estado pela vida toda, né? As casas vão criar um padrão, elas vão sendo evoluídas, né? Com o tempo vai criando um padrão de casas, vai depender das primeiras pessoas que construírem, elas vão criando um padrão, as outras vão copiando o padrão e outras pessoas que vão comprando os terrenos, vendo aquele padrão de casas, vai acompanhando. Se esse loteamento for aberto e ele estiver próximo à área urbana, isso aqui no futuro ele vai ser englobado pela cidade, a cidade vai engolir ele, né? E por ser uma avenida, é grande chance da prefeitura criar um incentivo fiscal para que ela vire uma via comercial, comércio, serviço. Aí ela começa a unir lotes, ela começa a desenvolver edifícios um pouco maiores, né? Um incentivo para as pessoas construírem prédios, e isso daqui pode virar um bairro mais nobre, um bairro padrão de cidade, né? Comercial, mais urbano. Tá? Eu não conheço, não sei a localização exata de onde ele está lá, se ele está no meio rural. Eu estou falando pelo meu conhecimento, assim, pela minha experiência de estudo que eu fiz. Pode acontecer. Então, quem compra lotes próximo à via principal, ele pode ter o imóvel valorizado ou desvalorizado. Se isso daqui virar um corredor mesmo, né, de ônibus, por exemplo, uma casa já não é atrativa. Com o tempo o terreno valoriza, mas pode ser que o barulho, que de repente o tipo de comércio que venha a ter nessa região pode ser que desvalorize. É muito difícil desvalorizar um terreno. O que desvaloriza o terreno é proximidade com lixão, com áreas mais assim degradadas, né? Nesse caso aqui ele é bem organizado, é muito difícil você perder dinheiro com um terreno desse, tá? Mas vale a pena só passar, assim, só falar. E outra coisa que a gente precisa ver é o fluxo, né? De carros e de pedestre. O fluxo de carros eu marquei com a linha. Então o que acontece? Esse pessoal desses terrenos aqui de baixo, nessa linha azul, eles vão fazer o quê? Pra cá não tem saída. Eles têm que vir pra cá, contornar e sair pela rotatória e vir pra rua, pra pista externa aqui. Então, quem está aqui está no final dessa ramificação. E os lotes que estão aqui, eles vão receber muito ruído de carro e barulho. Todo mundo que está aqui embaixo vai passar por aqui. Por isso que esses lotes aqui da boca, eles são ruins. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou estar pertinho da saída, vai ser mais fácil e tal. Depende. Se tiver muitos lotes, né? Aqui parece que tem uns 200 lotes. Eu não contei, não vi a numeraçãozinha, mas acredito que deve ter uns 200 lotes, né? São 200 famílias, né? E passando ali na frente daquelas casas ali, e quem está em busca de tranquilidade, quer ter uma casa mais de lazer, fim de semana e tudo mais, tem essa dificuldade. Tô falando um pouco baixo que o pessoal tá dormindo. Não sei se vai ficar baixo o vídeo, tá?
as pessoas pensam que vai ter essa tranquilidade, mas tem um ruído de carro dia e noite, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então, esse da entrada, se você não fechar nenhum terreno desse e for tentar comprar em outro loteamento, você já sabe disso. Aqui, no caso, nós temos essa via, ela é uma via secundária, porém ela é de ligação de um ponto até o outro, e então ela tem um certo tráfego, um pouco maior, porém não tanto quanto a avenida principal. Então acontece, daqui para cá as pessoas vão vir e vir para cá. Dessa ponta elas vão voltar, porque está mais próximo. A partir de um ponto qualquer aqui, as pessoas já vão começar a ir direto para lá, né? Pode ser que venha direto? Pode, né? Mas assim, o fluxo natural seria mais ou menos esse, né? O pessoal que está aqui fazer a volta porque já sai na avenida principal e vai rápido para lá. Então, é questão do fluxo natural, que eu acredito que vai ser o mais comum. Então, essa pista aqui, né, essa parte do tráfego, vai ser um tráfego comum, normal. Acredito que não vai ser tão ruidoso quanto esses dois lotes aqui. Tá? Então, agora, para a gente falar com relação ao formato do terreno, né, a posição, aqui eu já falei do tráfego. Esse daqui, ele é um terreno de meio, né? A gente chama terreno de meio porque ele tem divisa de 3 lados, tá vendo? Então ele é meio de lote, então ele tem 2 e ele tá bem no meio. Isso daqui, e ele é mais estreito. Então esse formato de terreno, ele é um terreno que você vai ser obrigado a fazer os recuos laterais, os recuos de frente e de fundo. E aí acontece que a casa ela fica num formato meio padrão urbano, que é o que? Aquele vagãozão, né? E aí a planta da casa ela fica meio engessada, né? Você tem um lote legal, um lote plano, quadradinho, né? Quadradinho no sentido assim que as paredes a 90 graus, né? Porém você tem essa questão. Aqui você tem os dois lados, né? Você tem rua dos dois lados aqui também, mas mesmo assim você tem que respeitar esses recuos. Eu dei um zoom aqui, deixa eu passar para cá. Deixa eu só te localizar no mapa aqui pra gente, né, que mudou assim de repente. Eu dei o zoom. Aqui nós temos o lote 19, aqui o lote 66 e o 108, tá? Que foram os escolhidos. Então aquilo que eu tava falando, ó, meio do lote, tá vendo? Aí a gente tem os recuos laterais de 1,5 m, 5 de fundo, 5 de frente, que é mais ou menos o padrão. Pode ser que o condomínio tenha outras restrições, né? E aí você é obrigado a utilizar essa área aqui, mínima, né, máxima, né, máxima, no máximo essa área aqui, e aí você acaba ficando engessado. Agora, esses lotes aqui, eles têm, como eles têm duas faces para a rua, normalmente a menor, ela é utilizada acompanhando as frentes das outras, né? Esses dois lotes são laterais, tá vendo? Ó? Isso aqui é lateral, então eles consideram um recuo padrão de 3 metros. Então você já perde 3 metros de construção do seu terreno. Então, ou seja, todo esse no que você teria, por exemplo, nesse terreno 1,5 e 1,5, você já está perdendo 3 aqui com mais 1,5. Então são 4 metros, né? 3, 4, 5 metros você está perdendo. Aqui embaixo a mesma coisa, segue o mesmo padrão, né? E aí, um segundo ponto que a gente precisa ver, né, com relação ao sol, é que é o seguinte: como eu falei, o sol nasce aqui e se põe aqui, você tem que voltar à sua área de lazer. Se você quer ter piscina, o melhor seria a área voltada para o norte ou para o oeste, tá? O leste é um sol meio fraco ainda, né? Como é que funciona? O sol nasce, a madrugada toda esfriou, aí quando o sol nasce aqui ele começa a esquentar o dia. Quando ele chega às 10 horas da manhã, mais ou menos aqui na metade, ele começa a entrar no ponto mais forte do sol até o meio-dia, que vai chegar no ponto máximo. Nesse ponto aqui já é um ponto legal para piscina,
E aí quando você chega aqui na parte da tarde, o sol vai pegar essa área aqui da metade da tarde, do meio-dia até metade da tarde, ele vai somar a temperatura com a temperatura que já está do dia, então ele dá aquela subida. E aí ele começa aqui para as 4, 5 horas, já começa a querer cair a temperatura de novo. Em alguns locais ele fica abafado, né? Depende do local, que está, da altura com relação ao nível do mar e tudo mais, ele vai ficar abafado. Tem lugar que montanhoso que esfria às 6 horas da tarde já está gelado. Mas normalmente é assim, ele vai esfriar na madrugada. Às vezes ele fica no final da noite, fica quente, dá para aproveitar a piscina no final da noite, porém na madrugada ele já começa a gelar e volta para o ciclo natural dele. Então, esse lote é um lote legal para ter a piscina aqui no fundo por causa da posição. Esse lote aqui, ó, a piscina ela já fica atrás da casa. Para você ter sol nessa piscina, você tem que dar um recuo de 3 metros pelo menos de cada parede e 3 metros da casa. Então você tem que ter a piscina lá no meião, que é para nenhum muro fazer sombra e nem a casa fazer sombra na piscina, tá? E aqui você tem uma área boa de piscina também. Então legal, então a gente já viu que pelo tráfego, né, esse lote eu não compraria, primeiro por causa do tráfego e por causa do formato do terreno. Legal, a piscina tá boa, mas eu acredito que tem terrenos melhores, né? Eu acho que 16 metros são 800 metros quadrados, que é um terreno grande, é um terreno bom, mas 16 é um pouco estreito, né? A gente tem que procurar terrenos mais quadrados possível. Eu já vou te explicar por quê. Eu vou explicar agora. Aqui você investe na fachada principal. A fachada principal é a sua vista para a rua. Quanto mais bonita for, maior o valor percebido se um dia você for vender no futuro. Então, você tendo uma casa bonita, 100 metros quadrados bonito ou 100 metros quadrados feio, custa a mesma coisa. Mão de obra, material de construção, acabamento, praticamente o mesmo. Só que ela tem uma volumetria feia, ela não tem uma qualidade estética. A qualidade estética agrega muito valor, né? Aquele negócio, você comparar um carro popular com um carro esportivo, tipo uma Ferrari, eles têm roda, tem volante, tem banco, não sei o que, mas o fator estético, né? Tirando o status da marca e a tecnologia, lógico, mas comparando, são carros, ele sai do ponto A e chega no ponto B. Mas a estética, ela agrega valor, né? Ela vai agregando valor. E aqui nesse terreno, aqui você tem duas fachadas para trabalhar. Essa fachada de fundo, você pode deixar ela simples, né? Essa fachada aqui, você está na sua área de lazer, você vai ter uma qualidade estética, porém um pouco mais íntima, assim, sabe? É uma coisa bem pessoal. E aqui é a fachada da rua. Isso daqui vai agregar muito valor para sua casa. Mesma coisa isso daqui, né? Então, agora um ponto negativo é que você, nesse caso aqui dos terrenos de esquina, você vai pagar um IPTU que ele é referente ao tamanho da sua face, da face do terreno com relação à calçada e à rua. Essa proporção da frente da casa é o que você vai pagar de imposto, né, de IPTU para pagar o custo desses materiais que foram utilizados. E aí o que acontece? Você tem essa proporção inteira aqui, ó. Então não é que dobrou, né? Porque normalmente você pagaria, se fosse esse terreno do lado, você pagaria só isso aqui. Mas como é um terrenão grande, você paga isso aqui mais isso aqui, ó. Praticamente, eu não sei se triplica, tá? Não sei se triplica, eu não sei o cálculo que é feito. Mas sei que o IPTU é bem mais alto. Então, se a gente colocar pontos positivos e pontos negativos, né, a gente descartando, na minha opinião, eu acho que esse seria o melhor terreno, que é o 108. Porque a área de lazer está voltada para o lado legal. Ele, apesar de ter esse recuo, né, ele tem uma vista bonita para cá. Ele está numa rua tranquila, né? Ele não tem uma elevação, uma inclinação muito grande no terreno. E ele é mais largo que os outros, tem 21 metros. Esse tem 20 metros, esse tem 16 metros, né? Esse terreno, tudo dá para resolver, tá? Se você tivesse comprado sem saber, a gente teria que, com projeto, solucionar um problema da piscina, da área de lazer e tudo mais.
Nesse caso aqui, tendo uma escolha, você pode optar por não escolher esse terreno, né, por conta disso. Ele ainda tem essa parte tranquila, mas ele já está de frente para a avenida. E também não tem uma vista, né, tão privilegiada quanto essa. Eu acredito, vendo por cima, que esse terreno tem uma vista. Esse outro também está de frente para a avenida, a área de lazer tá boa, só que eu acho que ele está muito estreito, tá? Você vê aqui, ó, ele está com 800 e poucos metros quadrados, 800 e poucos metros quadrados. Na escolha da proporção do terreno, quanto mais quadrado, melhor, né? E se você tivesse um terreno bem quadrado e você poderia até trabalhar 4 fachadas. A casa ia ficar assim, bem legal, né? Bem bonita. Então, na questão do lote é esse. Na minha escolha seria o 108. Agora, o que acontece? Normalmente, as pessoas que trazem terreno para eu dar uma avaliada, elas trazem 3 terrenos, um terreno urbano no meio da cidade, um terreno num loteamento fechado, um terreno num outro loteamento, e eu faço essa análise. Por acaso, você me trouxe 3 terrenos no mesmo loteamento, tá? Então, caso você precise, não queira comprar nesse loteamento, queira comprar outro, eu pego e faço uma análise rápida, dou um print da tela e gravo o áudio para você. Só não consigo fazer vários vídeos, porque eu faria isso num vídeo só. A gente vai entrar em outros assuntos, que vai ficar extenso, então eu te dou essa cortesia, você pega e me manda, eu faço. Se você quiser ver outros terrenos, não tem problema não, eu te ajudo, tá? Bom, encerrando esse assunto aqui do terreno, eu compraria esse aqui, tá? Se fosse escolher um outro lote, eu escolheria nessa rua de baixo por causa da vista, por causa da rua, que é mais tranquila. Eu pegaria um terreno mais largo possível, que tivesse, né? A posição do sol tá legal, e então mais largo. E uma coisa que você tem aqui nesse terreno que você não tem é que você consegue rachar o custo dos muros de divisa com seus vizinhos, né? Aqui você vai ter que botar esses 2 muros por conta própria, se for murado completamente lá, né? Então aí você vai ter que desembolsar essa grana sozinho. Lá você só teria que fazer a fachada do portão, né? O resto você, a não ser que seja a primeirona lá, construir e tal, que não tem vizinho, não comprou, ninguém vai construir, né? Ou melhor ainda, se alguém já construiu, já tem o muro, e você não vai pagar nada, né? Tá? Mas olha esse lote aqui. É lógico que ele tem 1000 metros, é um pouco maior do que os 800, mas ele é quadradão, tá vendo? Ele ainda tem a face do fundo, ó, ainda tem toda essa área verde. Esse lote é privilegiado, inclusive aqui na lateral, né? Apesar dele, ele não tem rua aqui, então não paga IPTU, mas olha só, né? Ele tem área verde do lado também, então ele tá bem posicionado esse daqui. Só que ele tem avenida, né? Nem tudo é perfeito. Bom, acho que é isso, tá? Então, 108 seria o meu voto maior aqui. Agora eu vou entrar mais no âmbito do projeto. Uma coisa que eu preciso falar também é que agora, a partir de agora, eu vou fazer o levantamento das suas necessidades e do projeto. Esse projeto ele é pré-dimensionado para a sua necessidade. Ele não está diretamente ligado a esse terreno, tá? Porque como eu pré-dimensiono a metragem quadrada, a modelagem faz parte do projeto. Então eu posso transformar a mesma metragem quadrada, triangular, redonda, desde que tenha a mesma metragem. Então o que eu preciso saber é o tamanho da casa para te dar os valores, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, o projeto, ele é o meu produto final, é o que eu vendo, tá? Então, o meu trabalho, para eu saber qual o valor que eu vou te cobrar, eu preciso fazer um levantamento, fazer toda essa estimativa, e aí eu, tendo o valor de tudo, a dificuldade, eu consigo te passar o preço. Por quê? Esse estudo aqui é exatamente o estudo que a Caixa Econômica Federal faz para liberar financiamento, tá? Então eu trabalhei em escritório grande que fazia empreendimento imobiliário, e eles, para comprar o terreno, eles faziam uma avaliação do terreno. Depois, para construir, eles faziam uma avaliação antes mesmo de comprar o terreno, já fazer esse estudo que eu estou fazendo para você. Ou seja, ele é um estudo que ele é bem perto da realidade, tá? Ele tem índices, parâmetros, que ele é atualizado mensalmente, então
essa tabela é muito utilizada para fazer grandes empreendimentos imobiliários, sabe? Esses prédios que são vendidos, né? Fazem lançamento imobiliário e tal. É mais ou menos assim que funciona. Lógico que está um pouco mais enxuto. Então vamos lá, o tamanho da casa. Eu cheguei aqui num tamanho de 180 metros quadrados, dentro das suas necessidades. Eu precisei enxugar algumas coisas, tá? É, e, e assim, para chegar em 160, para esse tamanho fica muito difícil. Por quê? Olha só, é, o, o ambiente principal da casa é o dormitório, seria a suite master, tá? Então o que acontece? Eu deixei um tamanho maior para a suíte e depois, caso queira dar uma enxugada, dá pra gente diminuir porque ela tá bem grande, tá? Um quarto, para você ter uma ideia, você perguntar como você chega no tamanho, né? Primeiro, 20 anos de projeto. Depois, a gente, que nem no meu caso, eu faço também design de interiores, né? Próximo daqui da minha região. Projeto eu faço pro Brasil todo, mas interiores eu só faço bem próximo da minha casa porque tem que acompanhar muito de perto. É uma outra escala de projeto. Então, se você pegar, por exemplo, hoje um apartamento, os apartamentos têm 45, 50 metros quadrados, 60 já é grande, sabe? Então, o que eles fazem? Eles chegaram no tamanho mínimo. O tamanho mínimo é as paredes na volta dos móveis. Assim, é reduzido mesmo. O tamanho dos quartos é 2,60 por 2,90. Então, ou seja, cabe uma cama padrão de casal, um criado do mudo pequenininho de 40 centímetros por 40 centímetros de um lado. Do outro lado não tem criado mudo, tem um armário com porta de correr, porque 40 centímetros para você andar, ou seja, você anda de lado. E, e o armário com porta de correr, porque se for porta de abrir, bate na cama, né? E no pé da cama você tem um espaço de mais ou menos 50, 60 centímetros e você tem que pôr um painel, se você for colocar uma televisão, um painel de parede suspenso, do outro lado uma janela e do outro lado uma porta, que vai para o banheiro e uma porta para sair, por exemplo, né? Do lado do armário uma porta e outra porta do lado da TV para sair. Esse é o tamanho mais enxuto mesmo, é um quarto assim com menos de 9 metros quadrados, tá? Uns 7,5, 8 no máximo metros quadrados. Então, eu deixo, quando eu vou fazer uma casa reduzida desse tamanho, eu utilizo o tamanho de 3 metros quadrados de 9 metros quadrados, desculpa, para quartos de tamanho padrão, que seria um quarto padrão urbano. Por quê? O padrão urbano, ele é o quarto que vai morar, que vai dormir ou o solteiro ou o casal. Então, quando você vai para um quarto rural, não vai dormir uma pessoa ou duas pessoas, vai dormir uma família, vai dormir pessoas que talvez às vezes nem se conhecem, que vai precisar de beliche, vai precisar de mala, porque vai passar o fim de semana e tudo mais. Nesse caso, o quarto ele precisa ser um pouco maior, né? Porque ele precisa hospedar as pessoas, né? Pessoas diferentes, que não são da mesma família, são amigos, por exemplo, né? Então não dá pra você colocar amigos numa cama de casal, ou então, se você só tiver tem um quarto muito pequenininho, não cabe colchão no chão. Ele tem uma área boa para aquela cama, mas não tem área para pôr colchão no chão, por exemplo, e colocar mais pessoas dormindo lá. Então aqui eu apliquei um tamanho urbano, tá? No quarto, foi o único que eu coloquei 16 metros quadrados, seria 4 por 4. Então se você pegar uma cama de casal padrão de 2 metros, ela tem 1,80 e pouco, uma padrão. Mas vamos considerar uma cama queen. Tem a padrão, a queen e a king. A queen é a média. Ela teria uns 2 metros e 5, mais ou menos. Dá pra você colocar uma cama e outra cama no pé, assim, pra você ter uma ideia, como é grande. E uma do lado da outra e ainda sobra. Entendeu? Uma do lado da outra. De lado ela é menorzinha. Ela não tem 2 metros de lado, não. Acho que tem 1,80 por aí. Sobra pouca coisa se você colocar. Então é um quarto enorme. Dá até pra pôr sofazinho, dá pra dar uma caprichada, né? Se precisar a gente diminui. Agora, o banheiro da suíte com hidro, ele é do tamanho de um quarto. Você precisa de uma banheira, a não ser que essa banheira seja
estreitinha, pequena. Aí tudo bem, dá para diminuir. Mas uma banheira com box, mais a pia, mais o sanitário, né, a bacia sanitária privada, mais a circulação, acaba chegando ali no 2,90, 3 metros. Então eu já coloquei 9 metros e o meu trabalho no projeto vai ser reduzir esse tamanho. O closet, eu coloquei um closet pequeno, tá? 4 metros, dá para ele ser linear, né? Uma parede de 4 metros por 1, por exemplo, seria um linear. Poderia pôr 3 metros por 1,5, por exemplo, que aí teria um espaço maior de circulação. Mais 4x4 ele vai ficando mais quadradinho, 2x2, né? Teria que ver uma forma, um tamanho que dê para fazer pelo menos um L ou um U, né, de armários, porque senão você coloca um armário na parede e vai dar no mesmo, né? Você só está fazendo um ambiente, paredes, né, gastando dinheiro com paredes e colocando um armário dentro de um espacinho, né? Então às vezes não vale a pena. E o banheiro, não, o banheiro eu já falei. Então seria isso aí, 16 mais 9 mais 4, tá? Aí a gente vai somando lá embaixo para chegar no 180, mas eu já explico o resto aqui. Dormitórios secundários eu coloquei 3, porque você quer 2 suítes e 2 quartos comuns. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma suíte em cima, 2 quartos comuns e um banheiro em cima. Então ficou ali, ó, banheiro social tem 2 e quartos 3, tá vendo? Por quê? Embaixo vai ter um quarto com um banheiro que vai ser a suíte. Em cima vai ter 2 quartos com um banheiro social. Então seriam 2 banheiros sociais e 3 dormitórios. Os dormitórios de 9, que é um tamanho que cabe a cama de casal, cabe o guarda-roupa, tudo igual eu falei, bonitinho, só que um pouco mais espaçado do que o quarto de apartamento. Banheiro, sala de jantar, ignora esse teto alto que eu coloquei aqui, ó, porque eu esqueci de apagar, tá? 9 metros quadrados também, seria 3x3, só que aí a gente vai somar nas salas integradas, né? Seria 9, 18, né? Aí você tem a cozinha aqui embaixo, com mais 3. Então, ou seja, na hora que integrar isso aqui, dependendo do formato, ele vai ficar grande, tá? Vai ficar um tamanho bem legal. Coloquei um lavabo porque você precisa... no térreo você não tem chuveiro, né? É difícil você botar um chuveiro lá, a pessoa toma banho e sai de toalha, por exemplo, para subir para os quartos, né? Então você põe um lavabinho só para atender o pessoal que está na cozinha, que está ali na sala, né? E aí você tem a escada para subir. Você pode ver que eu não estou considerando aqui pavimentos, né? Eu estou considerando área. O que caracteriza você ter um pavimento superior é a escada. A escada ela vai ter 6 metros, independente da dimensão dela. Se ela for reta em L ou em U, né? Ela vai ter a mesma área. Cozinha eu já falei 9 metros. Para você ter uma ilha, você precisa de uma cozinha de 12 a 16 metros quadrados, porque você precisa ter a circulação na volta da ilha. Então nesse caso que a gente precisa reduzir, dá para colocar um balcão dividindo, né, deixar ela integrada, porém talvez não caiba uma ilha, tá? Esse tamanho aí é um tamanho pequeno para uma ilha, mas é um tamanho bom para cozinha. Hoje os apartamentos, as cozinhas são corredores, né? Eu coloquei uma dispensa de depósito que ele vai ser um coringão. Por quê? Se você precisar colocar, por exemplo, um banheiro na área gourmet, você vai substituir pelo depósito. Ou você vai somar a área, você vai aumentar a sua área, ou você vai diminuir o seu quarto, tá? Então a gente tem que negociar o tamanho para continuar nos 180, senão vai aumentando. A vaga de carro, se ela for coberta, ela é considerada área construída. Se ela for na frente da casa, na lateral, sem cobertura, ela não entra no cálculo, tá? Então nesse caso eu coloquei ela coberta, 2 vagas, uma vaga é 12 metros e meio, então 2 vagas dá 25, que daria 5 por 5 metros. Provavelmente em cima da garagem vai uma varandinha, uma varanda, alguma coisa assim, tá? Dificilmente chegar ali no limite o quarto em cima da garagem certinho, tá? Mas aí depois na hora de fazer o projeto que a gente vê essa questão estética. Agora nós só estamos dimensionando. Bom, falei tudo e ficou faltando o quê? A churrasqueira, né? Então a gente coloca a varanda em porcentagem. Por quê? Se você falar assim, ó, Luiz, eu quero um varandão na volta da casa toda, é 100%. Uma casa, um L,
uma varanda em L, ela vai chegar a 75% e provavelmente no fundo da casa uma face vai chegar a 30 a 25%, tá? Isso é experiência de projeto. Então eu separei 25%, imaginando que a varanda gourmet vai ser no fundo, e cheguei num tamanho de 32 metros quadrados. Isso daria aí uns 10 metros por 3, por exemplo, né? Então é uma varanda boa, uma varanda grande. É lógico que dá para ser mais quadrada, mais retangular, depois no projeto a gente vê. Só que aqui essas áreas são internas. E aí para a gente chegar no valor da área construída, que é contando parede, a gente tem que colocar uma porcentagem que é relacionada à parede e área de circulação, que são aqueles corredorzinhos entre um ambiente e outro, né? Às vezes você tem um corredorzinho entre uma sala e um lavabo, ou entre um quarto e outro, né? Para fazer ligações, né? Então você coloca uma porcentagem a mais. Somando tudo, eu cheguei na área de 180,60. Deixa eu conferir se está gravando ainda, só para tirar a consciência. Está gravando o desencargo de consciência, está gravando aqui. Então vamos lá. Agora eu vou passar para os custos, tá? Então a gente já dimensionou a casa, legal, a gente já sabe que a casa vai ter 180 metros quadrados. A partir daí, para reduzir custo, a gente tem que reduzir a casa, né? Ou então a gente precisa tirar de algum lugar, né? Ou então fazer uma estratégia onde você leve mais tempo para construir caso você precise, vender um bem, traçar uma estratégia de pagamento disso daí. Bom, e como que eu chego no valor, tá? O valor da casa que eu tenho até o momento não representa 100% ainda, é de 234.780, tá? Esse valor é o seguinte: a gente tem um índice chamado CUB, que é Custo Unitário Básico da Construção do Estado de São Paulo, tá? Então, hoje ela está em 1.576, mas o que é esse CUB? Esse CUB ele é feito a partir dos dados coletados pela Caixa Econômica Federal e pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção, e pelo PIB, né, do Brasil. Então, eles pegam todos esses dados, fazem um cruzamento e eles fazem um levantamento mensalmente por estado. Então, ou seja, a Caixa Econômica ela financia as obras, ela fiscaliza essas obras, libera dinheiro e pega o pagamento de volta. Então é bem preciso. Esse estudo que eu estou fazendo é exatamente o que eles fazem para liberar o financiamento. Então, se eu estou utilizando o mesmo índice, é bem próximo do real, tá? O que vai errar aqui, se não seguir a cartilha, é erros de administração, tá? O seu trabalho como proprietário é administrar o dinheiro. O profissional, ele vai fazer com que o negócio aconteça, né? O trabalho do arquiteto é levar você do ponto A para o ponto B, representando o proprietário na obra, né? O arquiteto e o proprietário, eles têm o mesmo objetivo, né? O arquiteto, ele idealiza a obra, então ele tem o sonho de ver a obra que ele pensou, que ele idealizou, concluída. E o proprietário, ele tem o sonho de ver, ele tem o objetivo de ver o sonho dele realizado. E qual que é a diferença? A diferença é que o proprietário entra com o dinheiro e o arquiteto entra com o conhecimento. E os dois vão seguir juntos, né? Apesar que o arquiteto não vai morar na casa, né? Mas é uma coisa que ele idealizou e pra gente não tem nada melhor, né? Uma sensação muito boa de ver que uma obra vai durar ali 100 anos ali, vai passar várias gerações, né? Dentro daquela casa, uma coisa que você tirou da sua cabeça e pôs no papel. Claro, junto com o cliente, né? Ele que deu os parâmetros e o valor final, né? Então, se você entrar no site aqui, ó, então eu separei, esse é o site do Sinduscon, tá vendo? Então hoje o custo é de 1.576. Esse é o custo do metro quadrado construído. Eu já vou explicar o que é o metro quadrado construído, mas nós vamos aplicar próximo desse valor aqui, ó. Por quê? Um é sem desoneração, outro com desoneração. Significa mão de obra formal e informal. Quando você contrata uma empresa, ela paga os custos trabalhistas, tudo mais, tal. Então, ela entra num custo onerado, né? E quando você contrata mão de obra informal, você está legal, porque quem está tocando a sua obra é um profissional habilitado, que é responsável pela sua obra, porém a mão de obra é informal.
ele é responsável pelaquela mão de obra, tudo que aconteça com aquela mão de obra, o profissional vai ser responsabilizado, não você, a não ser que não tenha esse profissional e você estiver lidando diretamente com a mão de obra, um cara cortar uma perna, cair do andame, der algum problema, o processo vai cair sobre você e indenizações, né, vários problemas relacionados a essa questão aí, né. Eu não manjo muito de lei, mas eu sei que acontece, por exemplo, de uma pessoa cortar uma mão e ficar um mês sem trabalhar, ela entra com processo contra o proprietário tem que indenizar porque ela ficou um mês sem trabalhar por conta de um acidente de trabalho, né? E aí você sabe que acidente de trabalho dá problema. E uma criança entrar na obra para pegar pipa, entendeu? Se a pessoa nunca mais puder trabalhar, é uma é um é, você vai ter que pagar pro resto da vida, entendeu? Como é que fala, as despesas da pessoa, esqueci a palavra agora. Mas você entendeu, né? O problema da segurança da obra é cruel. Então tem que ter sempre um profissional fazer tudo direitinho, tá? Então voltando aqui, o que está incluso nesse custo aqui do CUB? Ele está incluso a mão de obra completa, todos os serviços dos pedreiros, serventes, tudo mais, tá? O pedreiro, uma equipe de obra é o pedreiro e 2 serventes, isso é uma equipe, tá? Vai depender do profissional que vai fazer a obra dizer quantas pessoas, porque vai depender do seu prazo. Se você falar assim, eu quero uma casa em 6 meses, vai ter que colocar 2, 3 equipes. Se você quiser uma casa em 3 anos, uma equipe, entendeu? Vai depender do seu capital e da velocidade que você quer construir. Então, uma equipe de mão de obra fazendo mais material básico de construção, que é concreto, ferro, areia, brita, né? Tudo isso que envolve o básico da construção, né? O cimento, tá? É material básico. Então, está incluso material básico e está incluso o acabamento de custo médio. Então, não é nem o acabamento popularzinho e nem o de luxo, né? Eles somam tudo, divide por 3 e tira a média, então eles vão te oferecer aqui um material de custo médio. Desse custo aqui, metade é mão de obra, tá? O resto está dividido entre acabamento e material de construção. E por que eu estou aplicando 1.300? Porque se você tiver tudo certinho, se você tiver os projetos, eles prevêem tudo para você, inclusive orçamento, te ajudam na parte de compras, né? E aí você consegue economizar. Dá para chegar até uns R$ 1.200 o metro quadrado pela administração, tá? Se você deixar, por exemplo, na mão do pedreiro, vamos supor, você começa a construir, contrata um pedreiro ou um empreiteiro que não seja um engenheiro, né, profissional habilitado, ele não tem bola de cristal, né? Ele não sabe como que é o futuro. Então ele vai fazendo e vai pedindo material, aí você paga frete, compra mais material e passa do material que foi usado e joga fora aquele material. Então o desperdício, por falta do cálculo, ele gera um custo muito alto na obra, tá? Então para você ficar com ela mais enxuta possível, tem que ser planejado, e planejamento é o resultado do projeto, tá? Então, você entendeu o custo, de onde está saindo esse custo, né? Então, estou multiplicando o nosso 180 metros pelo custo que eu cheguei aqui do metro quadrado, nós chegamos no custo de 234 mil. E ele, por que ele ainda não está completo? Esse custo até desenho aqui para lembrar de falar, né? Ele representa a casa do chão, acima do nível do chão, os andares até o telhado. Então ele não está contando as fundações, tá? Então esse custo é do chão até o telhado, completo. Por que ele não está contando? Porque a Caixa Econômica não sabe como que é o seu terreno. Ela não sabe se é inclinado para um lado, para o outro, se é declive ou aclive, né? Aí, eles têm todos esses índices aqui, ó, que eles vão dizer, quem vai avaliar o custo médio é o profissional de projeto, tá? Isso sou eu que faço. Mas o custo, né, da proporção é pelo índice da Caixa. Então, eu vendo a necessidade, eu digo para você que você está dentro do padrão básico, né? E que vai seguir mais ou menos isso daqui. E cabe a mim também avaliar o seu terreno
e dizer qual que é a proporção do custo de fundações e muros de arrimo. No caso, terrenos planos, ele vai descer. Terrenos muito inclinados, vai subir, né? Então, aqui no caso está bem na média, tá vendo? 3, 4, 5%, né? 3% é muito difícil mesmo, tá? Não existe terreno, só se você comprar o terreno já preparado, mas você tem que fazer limpeza no terreno, tudo mais, então 5%, tá? Então você vê, na proporção de custo, você teria aqui, ó, de fundações aproximadamente 11 mil reais. Aí você, depois de fundação, você teria a estrutura da casa, 18%, que é um valor alto em relação ao resto, tá vendo? 42%. Então, para começar a casa, você precisaria do dinheiro dos projetos, né, para fazer tudo certinho, mais a fundação e a estrutura e o telhado, ó, cobertura, mais 16. Somando aqui, com uns 60, uns 70 mil mais ou menos, você teria a sua casa fechada, coberta e poderia dar o tempo que fosse para continuar a obra. Importante que você feche. Dá para você parar na fundação? Dá, né? Contanto que você não fique um ano com ela deteriorando, que senão depois pode dar problema. Então vai, 3 meses, legal. Estrutura mais 3 meses. Vedação é alvenaria, tá? Todo mundo acha que levantar a casa é levantar a parede, né? A parede é 7% da obra, tá? Porque ela é só o fechamento. O que conta mesmo é a estrutura. Pilar, viga e laje. E aí nós temos instalações hidráulicas elétricas, por isso que tem os projetos de estrutura, porque olha isso aqui, ó. Hidrossanitária significa água fria e esgoto, e drenagem da chuva. Então o que acontece? É alto, ó. São 3 disciplinas: coleta da água da chuva, drenagem para alguma parte do terreno, esgoto da casa toda, vai para algum lugar, e água fria vindo da rua, entrando na caixa e indo para as torneiras. Não está considerando água quente, porque água quente é um luxo, né? Água quente, você precisa de boiler, você precisa de um aquecedor solar, você precisa um aquecedor a gás, alguma coisa para esquentar essa água. Então ela não está inclusa nessa instalação hidrossanitária. Você tem instalação elétrica, que representa aqui uns 5%, aí tem impermeabilização, isolamento térmico, que é coisa de telhado, coisa de fundação, esquadria, né, porta-janela, revestimento e acabamento, vidros e pintura, e acabou a obra. Ainda tem um item depois que é a limpeza da obra, né, mas isso daí o próprio morador pode fazer ou pode contratar a empresa que está construindo para fazer, que é limpar chão, limpar os vidros, né, que fica com respingado de tinta às vezes, alguma coisa assim. Nem entro no cálculo porque é menos de 1%. Então olha só, o custo de acabamento, mesmo sendo um acabamento médio, de 15 a 32 é 30, porque as pessoas elas vão pelo gosto. Quando você entra no gosto, você sabe que o custo médio de um porcelanato é R$ 79,00 é o custo médio. Você tem de 129, 179 e 500, sabe? Então você pode gastar 25 mil para fazer uma salinha com porcelanato. E você tem também o custo padrãozinho lá, que é de R$ 29,90, tá? Então R$ 29,90, depois para 70, depois para 120, depois para 180, depois para 200, depois para 500. Então esses são os padrões de piso. Então você vai escolher pelo gosto. Na hora de escolher pelo gosto, às vezes você fala assim, ah, não, eu vou pegar um melhorzinho, eu vou pegar um porcelanato imitando madeira, entendeu? Ah, vou pagar R$ 179,00 o metro quadrado, vou gastar uns R$ 6.000 fazer uma sala. Então é por aí vai, né? Ah, vou escolher uma maçaneta, não, quero colocar uma maçaneta eletrônica. Você entendeu? Guarda-corpo de vidro, papapá. Então, depois você dá uma pausa e dá uma olhada melhor aqui, você vai ver que representa 100%. Ah, Luiz, mas você errou aqui, não é 8%, é 5%. Mas se tirou daqui e pôs em outro lugar. A obra vai representar 100%. Então, por isso que a Caixa Econômica aplica isso aqui. Por quê? Como é que funciona um financiamento? Você tem que ter o seu terreno, esse terreno ele é a sua garantia, e você tem que ter uma entrada. Você dá o dinheiro para a Caixa, ela fala, nossa, legal, ele me pagou. Ela devolve o seu dinheiro para você pagar a próxima etapa, e devolve o seu dinheiro de novo, aí você paga a próxima etapa e devolve o seu dinheiro de novo. Ela te empresta pouca coisa. Às vezes presta menos do que você precisa, porque uma etapa menor, ela só te dá o necessário. E vai um fiscal do banco lá na obra para ver se está tudo sendo feito certinho, né? Então, ele está usando o seu dinheiro para você mesmo, né? Eles só ganham dinheiro, eles não perdem nada. A não ser que você... Ele não perde de nenhum jeito, porque se você não pagar, eles vão ficar com o seu terreno, né? Então, é assim que funciona.
Indo para o próximo passo, eu vou entrar nos serviços, tá? Porque tudo que eu te passei o dimensionamento da casa, eu te passei como é que a gente calcula os custos e quanto que vai custar a sua casa do chão até o teto, e aí mais a fundação, que foi o custo extra, de 11 mil, tá? Mas ficou faltando. Para completar, tem que colocar os serviços que vão ser feitos. Por que essa planilha é legal? Porque ela dá um choque de realidade. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou construir uma casa de 100 mil, vai dar 100 mil reais. Meu vizinho fez, outro fez. É mentira, sabe? Essa planilha não erra. Ela é muito próxima da realidade. Você imagina quantas obras a Caixa Econômica financia, de todo tipo que é tamanho, entendeu? Então, esse padrão deles, ele é muito, muito bem feito, é muito preciso, tá? O erro está na administração das pessoas, não está no custo da obra. Ele é bem irregular porque quem empresta o dinheiro sabe onde está botando o dinheiro, tá? E aí que eu vou fazer? Eu vou explicar para você como é o funcionamento dos serviços, porque se você não conhece nada disso, se eu te falar que o negócio custa R$ 200, você não sabe se ele é caro ou se ele é barato, tá? Então tudo tem a sua escala. Então, ou seja, não tem como eu vender um serviço meu. Primeiro que não tem como eu saber quanto que vai custar se eu não souber onde eu estou me metendo. É por isso que eu tenho que fazer um levantamento desse para poder passar um serviço, o meu custo de serviço. Depois, a pessoa tem que ter esse conhecimento para saber se o que ela está pagando é barato, caro ou é justo, né? Então, para eu entrar em serviço, eu vou nivelar aqui o nosso conhecimento, tá? Então, o que é arquitetura, tá? Arquitetura é tudo que está acima do nível do chão, fora das paredes, ou seja, tudo que você vê. O que você vê é arquitetura, né? O que está ligado à arquitetura é a definição do espaço, né? Já vendo aqui na nossa tela, definição do espaço, o estilo da arquitetura, né? Se ela é colonial, se ela é moderna, se ela é uma mistura, a estética da casa, que é a volumetria dela, qual que é o formato dela, né? Além disso, tem um conforto e bem-estar. Então você tem que se sentir confortável naquela casa. Ela tem que ser uma luva para você e para as pessoas que estão morando nela. Ela mexe com sentimento. Eu gostaria de ter uma casa que eu lembro da minha infância, que eu tenho o sentimento de estar morando no interior. Isso é sentimento. Quem dá isso é a cenografia do ambiente. Quem faz isso é o profissional de projeto. O profissional de projeto é o arquiteto. Valor é aquilo que eu falei. A estética ela agrega valor percebido. Então, no valor final da casa, quanto mais bonita ela for, do mesmo tamanho, ela vai custar a mesma coisa, mas o valor percebido é grande, muito maior. Inclusive, o status da pessoa, ele aumenta porque, vamos supor, você compra uma casa pequena de 100 metros quadrados. Ela é tão bonita, ela tem um paisagismo, mesmo que pequeno, bonito, né? Os materiais bem trabalhados, a pessoa consegue pagar 100, sei lá, vou chutar assim um valor, vai uns 150 mil, 200 mil para construir essa casa. Mas na venda ela consegue triplicar, uma coisa que ela não consegue com uma casa grande. Ela não consegue ter um ganho dobrado numa casa grande. É por isso que muita gente constrói para vender casa popular, porque ela ganha 100%, tá? Isso daí está muito agregado ao valor percebido. E o arquiteto é o cara que vai fazer as aprovações também. O engenheiro pode fazer também, eu vou explicar. Mas as aprovações estão ligadas ao projeto arquitetônico, né? E o nome já fala, né? Projeto arquitetônico, aí você aprova ele na prefeitura para tirar o alvará, né? Que é a licença para construir. Você aprova no órgão de meio ambiente, faz as certificações todas que precisa ser feito, aprova no condomínio, tem aprovação no condomínio, na prefeitura, né? Quem faz isso é o arquiteto. Bom, legal. Definido o espaço, aí a gente já sai do campo da idealização, né? Você tem o seu sonho, o arquiteto vai capturar tudo que você precisa e tentar traduzir isso para pôr no papel. Isso é idealização. Então o campo da ideia é do arquiteto. É por isso que no Brasil a parte intelectual ela não é muito valorizada, porque a maioria das pessoas são pobres, né? E elas constroem casas para morar, casas para suprir a necessidade, não pelo desejo. Quem vai construir uma casa de campo, uma segunda casa, uma casa de lazer, ela está muito ligada ao desejo, não à dor, né? No caso, à necessidade, e sim ao desejo. Então, entrando agora na segunda fase, que é a engenharia está ligada à execução da obra, só que são 3 fases. Então, o papel do engenheiro é revelar para a gente tudo que está dentro da parede
e abaixo do nível do chão. Tudo aquilo que você não consegue ver, ele representa em números a partir de cálculos e projetos complementares, chamam, né? Projetos complementares, e ele valida o projeto do arquiteto. Então eles não são concorrentes em nenhum momento, eles são complementares, tá? Um engenheiro consegue fazer um projeto de arquitetura? Consegue. Ele, de tanto ter projeto, recebendo projeto para fazer os complementares, ele tem base, ele consegue ter, como que eu posso dizer, repertório para fazer, né? Porém, na faculdade o arquiteto estuda 5.000 horas e o engenheiro estuda 5.000 horas. O arquiteto estuda 4.000 horas de projeto e 1.000 horas de cálculo. E o engenheiro inverso, 4.000 horas de cálculo, administração de obras, gerenciamento, execução e 1.000 horas de projeto. Que é o quê? Essas 5.000 horas é para fazer esse cruzamento aqui, né? Um entra na área do outro. Ele precisa ler projeto para interpretar e eu preciso saber calcular alguma coisa para não fazer besteira. E aí, beleza. O meu trabalho ele não acaba aqui, tá? Ele vai até o fim da obra, porque eu sou autor do projeto. Eu tenho que confirmar se está todo mundo fazendo certo. Então eu sou você na obra. Eu sou praticamente proprietário da obra. Eu idealizei o negócio, eu tenho que pegar o dinheiro que eu tenho, o capital, e ficar vendo se está tudo certo. O engenheiro ele vai pegar e falar, ó, Luiz, a sua casa tá ok, os pilares estão bem dimensionados, a laje, as varandas que estão em balanço, né, aquelas que projeta para fora, o tamanho tá bom. Ele validou a segurança, a obra, a estrutura, ela é segura para as pessoas, não vai cair. Um terreno em barranco não vai deslizar, né? A piscina, às vezes ela precisa ficar numa laje, tá longe do chão, né? Porque de repente o terreno é muito inclinado, não vai quebrar a laje. Então é questão de segurança. E aí, nesses projetos complementares, que é o projeto de estrutura hidráulica e elétrica, ele vai gerar o quê? Tudo que a gente não vê, né? Lista de materiais. Essa lista de materiais é tudo que você precisa comprar. Ela que vai gerar o orçamento da obra, tá? Então, Luiz, como é que eu vou saber quanto vai custar a minha obra? Precisamente, depois que você tiver os projetos, você tem a lista de materiais de hidráulica, elétrica, esgoto, estrutura, que é o material básico, a quantidade de areia, de ferro, metro cúbico de concreto já moldado, já feito, gesso. O arquiteto ele vai te dar a lista de acabamento, tá? Tamanho de porta e janela, vidros, área de piso, forro, área de telhado, tudo isso daí quem vai te dar o arquiteto. Mas o que você não vê, tá dentro das paredes, o engenheiro vai providenciar para você. E aí ele vai entrar no campo da execução, tá? Porque na hora de aprovar o projeto, o autor e o cara que vai ficar na obra no dia a dia, eles têm que assinar o projeto juntos. Aí eles vão entrar na execução, e aí o que acontece? Na construção, que é a terceira fase, tem que ter um profissional de interpretação de projeto. Se você jogar na mão do empreiteiro, ele pode conhecer projeto por experiência, por olhar, por trabalhar junto com engenheiros e tal, ele vai aprender. Mas um empreiteiro, ele é um engenheiro experiente que formou uma equipe, mas ele não tem estudo necessariamente. Ele pode ter um técnico, ele pode fazer algum cursinho de leitura de projeto e tal, mas ele não tem formação. Ele é o cara, né? Imagina assim, ó, para eu formar uma mão de obra, eu sou um cara que fez faculdade e tudo mais, apesar de eu, assim, falar assim, quando o meu pai não era rico, né, de pagar, eu trabalhei, paguei a faculdade, meu pai me ajudou, algumas coisas desse tipo. Porém, quando você tem uma formação e você entra num patamar da obra, eu não consigo pegar essa mão de obra que muitas vezes mora na periferia. Então o que acontece? O empreiteiro ele vai buscar essa mão de obra. O engenheiro, o arquiteto não tem acesso a essa mão de obra. Por isso que a gente trabalha com mão de obra informal e é uma hierarquia. É o arquiteto, depois o engenheiro, aí vem o empreiteiro com a mão de obra. O engenheiro muitas vezes não sabe o nome do pedreiro. Ele chega pro empreiteiro e fala, troca esse cara aí que tá muito lento. Ele troca e nem sabe o nome, né? Quando o proprietário lida direto com o pedreiro, não dá certo. Primeiro, não sabe ler projeto, não consegue interpretar, vira uma caricatura do projeto. Só deixa eu ver se está gravando ainda. Ainda está gravando, hein? Tô feliz aqui. E aí o que acontece? Vai ter que ter um cara
diariamente na obra. Esse cara, ele vai chegar de manhã e vai pegar a assinatura dos pedreiros. Ó, você está usando bota, você está usando capacete, o EPI, né, luva, ferramenta, tudo bonitinho, tudo certo, vai ter que assinar. Porque é isso que comprova que o cara, mesmo ele não usando capacete, mesmo não usando bota, se acontecer um acidente, ele é responsável por ele mesmo, e não o engenheiro é responsável por ele. Tá? Então tem que ter isso. O cronograma, ele tem que te passar, né? Vai executar a obra de tal dia, essa etapa vai te custar tanto. Isso é cronograma. Né? A gente tem uma previsão, que é a do projeto, mas nós temos o executado versus a previsão. Então a gente previu 10 mil reais, executou 9 mil reais, você está com R$ 1.000 de lucro. Não, passou, deu 11. Então, ou seja, você vai regulando, pô, onde errou, aí você consegue mapear o que está acontecendo de errado, né? Se o erro foi do pedreiro, se o erro foi do engenheiro, ou se o erro foi de projeto, ou se foi de ambos, né? Então é por aí que você regula como é que está indo a obra. Funciona no mundo todo, tá? Essa é uma obra profissional. E aí os pedreiros aqui, o pessoal da mão de obra, eles vão implantar a obra. Eles vão começar a construir e ela vai sozinha. Você não precisa saber nada. Quem precisa saber é só quem vai fazer. O seu trabalho é cuidar do seu dinheiro, tá? Então beleza, agora a gente já deu aquela niveladora, e aí a gente vai, eu vou passar agora os custos, tá? Então vamos lá, quais são os custos de serviço? Tá? O projeto, nós temos o projeto de arquitetura, de estrutura hidráulica e elétrica, e nós temos o cara que vai ficar na obra, que é o administrador, que é um engenheiro que vai ficar na obra, e nós temos os serviços preliminares. Então, essa variação também está na tabela de financiamento, tá? Então eles também sabem quanto que vai custar. Então eles têm uma média de 3 a R$ 90 por metro quadrado. Eles calculam o projeto por metro quadrado, você imagina. É uma média, né? É um jeito de orçar. Mas você concorda que o serviço é por hora? Né? Como é que eu vou calcular um metro quadrado? Né? Eu vendo para você 100 metros quadrados de projeto. Aí eu fiz 100 metros, só que aí você fala, ó, eu queria aumentar. Tá bom, eu te cobro mais. Mas se você quiser reduzir, eu fiz 100 mais 10, ou seja, eu diminuí, mas eu fiz, né? E eu vou te devolver dinheiro. Então, esse cálculo ele é errado, né? Não está certo. Mas, como é uma média adotada, eu peguei e calculei a minha estimativa do meu custo só para você ter um parâmetro. Se você pegar o meu custo e você cotar com outro profissional, você vai perguntar quanto você cobra metro quadrado. Ele vai te falar 40, 50, 30, 80 e você vai multiplicar pela área, porque agora você sabe, né? Então você tem como fazer esse parâmetro. Porém, tem que ver o que é entregue, né? Que nem aqui no caso, o meu projeto, eu estou fazendo aqui a proposta de 8.668, né? Mas o projeto ele é o documento da obra, ele é a aprovação legal, ele vai te dar o alvará para construir e ele não são apenas informações, não é apenas linhas, né? Informação. O projeto, o trabalho, a gente vende como projeto, mas é o serviço de arquitetura. Por quê? Nesse serviço, os fornecedores vão entrar em contato com o arquiteto durante 3 anos. Imagina, você vai construir uma obra em 1 ano, é 1 ano gente ligando. O engenheiro tirando dúvida o tempo todo, às vezes até o empreiteiro liga para tirar dúvida da obra. Você tem que dar print da sua tela, você tem que fazer um detalhezinho, alguma coisa para o cara entender. E aí o que acontece? Tem obra minha que eu tô com ela desde 2017. E a pessoa me liga e fala, Luiz, eu tô chegando no telhado agora, só que eu quero trocar o tipo de telha. Tem como você calcular para mim, para essa nova telha? Aí você pensa, pô, já recebi, já passou anos do negócio, e eu vou ter que fazer esse serviço? Eu faço o serviço, tá? Esse serviço faz parte do meu, como é que chama? Do meu suporte técnico. Então eu dou um suporte técnico do começo ao fim da obra. Se durar 10 anos, eu vou ter que dar 10 anos. WhatsApp, e-mail, telefone, eu não cobro nada, porque eu não estou saindo de casa. Apesar de estar consumindo tempo que é escasso e é o meu, eu vendo tempo, na verdade, eu dou esse suporte. Então, ou seja, se eu fizer um valor que não é compatível, o que acontece é que ele é tão diluído no tempo que eu trabalho de graça, entendeu? Então, ou seja, se você pegar profissionais com status de estrela, que faz casas para artistas, por exemplo, ele pode cobrar infinito o preço que ele quiser. A média do mercado
de profissionais com muito tempo de casa, que eles estão dentro de grandes loteamentos de luxo, tipo Alphaville e tal, construindo casas de 2, 3 milhões, eles cobram um valor cheio, alto, né? E profissionais que estão começando, entrando no mercado, eles precisam cobrar valores mais baixos, né? É lógico que o arquiteto, ele não se aposenta, você vai ver que a maioria dos arquitetos são velhões, né? Porque quanto mais tempo, mais experiência. Eu tô com 40 anos agora. E eu trabalho desde 99 na área. Na verdade, eu entrei em 99 na área, em 2000 fui efetivado. Entre 2000 e 2000 eu fui efetivado para funcionário mesmo, né? Só que eu ainda não tinha formação de arquiteto. Minha formação de arquiteto é de 2007. Mas eu trabalhei como empreiteiro, depois eu trabalhei como mestre de obras, depois eu trabalhei como supervisor e formação de técnico, né? Eu me formei na Escola Técnica Federal de São Paulo. E aí depois com dinheiro fui pagando a minha faculdade, me formei em arquiteto e tô desde 2007, né? São o que? 11, 2007, 12, 13 anos, é isso? Então é chão, né? A gente vai aprendendo várias coisas e, e aí essa média de custo. Então, ainda vou te falar mais sobre isso daí. O engenheiro, ele é o cara que ele já está com um dele ganho, né? Porque a maioria dos trabalhos do engenheiro vem do arquiteto. Então eu elejo meu arquiteto, meu engenheiro, e eu vendo meu serviço, já estou vendendo dele. A diferença desse custo que eu estou te passando aqui é que ele é do meu parceiro, né? Praticamente sócio. A gente só não é sócio porque nós somos. Eu tenho empresa, ele é autônomo. Né? Ele trabalha na linha amarela do metrô, meu amigo da época de federal, e ele é funcionário e ao mesmo tempo ele presta serviço para mim por fora. Então, ele é o único cara que eu conheço que faz uma estimativa de preço de projeto antes de ter o projeto de arquitetura. Ele faz os complementares. Por quê? Ele confia no meu trabalho. Né? Se eu pegar o meu projeto de arquitetura pronto, imagina uma fachadona de vidro, todo bonitão e tal, e eu passar para o engenheiro. O engenheiro olha e fala, nossa, que casa chique. Ele cobra um valor bem mais alto. Porque é a mesma coisa, né? Ele sabe que é de luxo, ele sabe que o cliente tem bom gosto, que ele paga o valor, né? Agora, quando ele pega na estimativa que eu estou fazendo aqui, ele não sabe qual que é o projeto ainda, ele está indo na minha e não na do cliente, né? Então, esse cara aqui é o único, por ser amigo mesmo, da época de escola, né? A gente tem essa parceria junto. Porém, eu tenho uma outra forma de trabalhar que é onde você contrata a mão de obra que vai fazer, o cara que vai executar o engenheiro, e ele vai fazer os projetos de estrutura hidráulica e elétrica. Eu não ganho nada em cima desses projetos aqui, tá? É o valor menor que eu consigo de serviços com um bom profissional competente e confiável. Aí o que acontece? Você pegou, é um outro formato. Aí você está lá no condomínio e aí tem um cara construindo a casa do lado, o engenheiro, você achou que ele é bom, o preço dele tá bom. Provavelmente ele vai embutir esses preços aqui dentro do serviço dele, né? E ele vai falar, ó, é um bônus, você fecha a obra comigo, constrói comigo e eu te dou os projetos. Legal, sem problema nenhum. Como eu não estou ganhando aqui, eu só preciso de um cara que execute a obra, né? Pra gente chegar no nosso objetivo de construir. Então, se ele está embutindo o valor, legal, show de bola, vamos tocar a obra em frente. Agora, se eu não te der esse valor, esse parâmetro, você vai ficar flutuando. Você não vai estar completo o seu orçamento para você fazer uma estratégia de pagamento, para saber se é viável para você, para continuar e construir. Então eu preciso te dar parâmetro, né? Então esse parâmetro é do meu engenheiro e provavelmente, e aqui por que eu separo? Tá vendo? Administração e gerenciamento é um outro engenheiro, seria o cara da obra. Se esse cara não faz projeto, nós já temos o projeto. Se esse cara faz o projeto, até recomendo que o cara que execute, faça o projeto. Esse meu engenheiro, ele tem a mão de obra dele, que é o irmão dele, que também é engenheiro e ele tem a mão de obra. Só que ele faz o projeto por ser meu amigo e o irmão dele toca a obra. Eu conheço ele, a gente já fez trabalho junto e tranquilo. Só que ele tem um preço um pouco mais alto. Então, ou seja, o cara que já está dentro do condomínio, ele vai fazer um custo mais baixo para você, porque ele quer pegar as casas sequenciais. Então, legal, eu até prefiro. Passo para ele os projetos complementares, ele faz, ele vai desenhar menos, porque ele só precisa das informações que ele mesmo vai interpretar, não é outra pessoa que vai interpretar,
Então ele reduz o tempo dele de ficar na prancheta, né? No caso no computador, na prancheta é coisa das antigas, né? Ele vai para a obra direto e só precisa dos resumos, né? Então, por mim tudo bem, mas eu preciso tirar esse parâmetro. Administração de 6 a 15%, eu coloco 12, tá? Normalmente é 10 e 12%, tá? E ele vai chegar nesse valor de 28. Então, inicialmente, se você olhar esses valores, olha só, total, o serviço, deixa eu só complementar, os serviços preliminares é levantamento topográfico, tá? Mesmo o seu terreno sendo plano, a prefeitura exige, porque ele demarca o seu terreno com relação aos vizinhos. Então você não está nem invadindo nem sendo invadido o terreno, tá? Então ele custa entre meio e 2 salários mínimos, tá? Um projeto desse. É um topógrafo que faz, né? Mesma coisa, eu também não ganho nada, esse valor é tudo da obra, tá? O meu serviço é o de arquitetura. E totalizando, você vê 57, né? 57 valor. Mas se você pensar, isso daqui é o que vai fazer a obra acontecer, tá? Não tem outro caminho que não seja esse. Se você optasse, por exemplo, por fazer informalmente, uma multa, a primeira multa por não ter um profissional na obra, não estou falando de projeto, estou falando de profissional, é R$ 7.000. Ele te dá um mês para fazer. Em um mês você não regulariza a obra. Aí vem a segunda multa, 14 mil, ela vai dobrando, é progressão. Aí o que acontece? Na terceira multa você embarga a obra. Você vai pagar 30 mil de multa, sendo que você gastaria aqui 57 para ter tudo regularizado bonitinho. Então, ou seja, sempre falo isso. Quanto que é o valor de 8 mil? Perto de 300, sabe? Quanto que é o valor de 57 mil para a obra acontecer? Perto de 30 mil de uma multa, sabe? Até tem aqui, ó, eu tenho aqui, ó, que eu esqueci de falar, tá vendo esse numerinho aqui, ó, 8.452? Eu fiz o cálculo de 20% sobre a estrutura. Quando você não tem um projeto de estrutura, o pedreiro vai lá e dá aquela superdimensionada no pilar, na viga, que é para o negócio não cair. Ele não sabe o que está lá dentro, a composição do concreto, se ele está fraco, se ele está forte. Ele vai e tucha material. 20% sobre 18% é 8 mil, já é o valor de um projeto, entendeu? Então isso aqui é o desperdício por não ter o controle da obra. Então só justificando. Então vale a pena? Vale muito a pena, tá? Aqui, para você ter uma ideia, onde que está o pulo do gato da obra? É na mão de obra. Os serviços, os caras que fazem a coisa acontecer, eles só estão fazendo o trabalho deles, ganha por tempo, e esse tempo, você vai ver que um ano, se você pegar um cara que te cobra 28 mil reais, se você dividir isso daí por 12, uma obra que dura um ano, não é nada, não é um salário. Entendeu? Ele tem que fazer 3 obras para ter um salário, para bancar uma família de 5 pessoas e tudo mais dignamente, entendeu? Então esse curso para você é uma coisa, mas você precisa ver ao longo do ano, igual o meu caso, 8 mil ao longo de tantos anos, entendeu? Que vai ser executada essa obra. E uma outra coisa que eu ia passar aqui, deixa eu ver, me fugiu agora da cabeça, mas depois eu vou lembrar. Bom, então vamos para a análise final, que é o valor total, né? Então a gente tem aqui 234, que seria o valor do CUB, que é do chão até o teto, mais a fundação, 11, mais projetos, aprovações, taxas, 22, ó, de projetos seria 22. Administração da obra, 28 e pouco. Serviços preliminares, que seria levantamento topográfico, sondagem, né? O engenheiro precisa fazer uma sondagem para saber quanto é a resistência do solo para ele poder fazer a fundação. E ainda tem limpeza de terreno, algumas coisinhas que estão aqui dentro. O valor total ficaria perto de 303 mil, 304 mil. Aí você deve, dependendo do seu bolso, você pode ter tomado um susto, né? Você fala, putz, nossa, tá muito acima, eu imaginei que eu ia gastar tanto. Se você dividir esse valor pela área, você vai ver que vai dar em torno de entre 1.600 e 1.700 reais o metro quadrado. Então a gente partiu de 1.300 reais do CUB, com serviços, custos extras, 1.600 a 1.700 reais por metro quadrado. Um apartamento, hoje, de 45 metros quadrados, custa 8 mil reais o metro quadrado. Um lançamento imobiliário numa área boa.
Na periferia, ele custa em torno de 4 a 5 mil reais o metro quadrado. Então você vai pagar aí meio milhão num apartamentinho de 50 metros quadrados, tá? Entendeu a proporção? Uma casa desse tamanho, num local desse, com esse preço, quando você for vender no futuro, uma casa desse tamanho, ela vai dobrar de valor, tá? O valor venal dela, o valor final dela vai ser dobrado. Então você está pagando o preço de custo da obra, tá bom? E para encerrar, eu vou só te passar o processo, que é bem interessante, é bem importante saber isso daqui, porque eu tenho alguns gargalos aqui de serviço no meio, se você não entender isso aqui. Que é o quê? Você me contratou, eu cobro 50% de entrada e 50% na entrega, ou seja, 4 mil e pouco na entrada, 4 mil e pouco na entrega. Por que eu faço dessa forma? Ah, Luiz, não dá para você fazer 4 cheques? Não dá para eu fazer, porque não tem entrega intermediária. A gente inicia o projeto, eu apresento a proposta do projeto, você aprova e eu finalizo o projeto, tá? E aí eu entrego aqui o projeto legal para você. Então, eu não tenho, por exemplo, mesmo que nessa de ir fazer uma modificação, voltar, eu gostei do quarto, mas eu queria mudar a janela de lado, alguma coisa desse tipo, depende do seu prazo, não do meu, né? O meu às vezes tem algum atraso, sempre dá alguma coisinha, mas tem os dois lados, né? Manda para você, se demora um pouquinho, devolve e tal, e aí tem um fluxo de tempo aí que a gente entra num acordo conforme vai fazendo. Eu passo 45 dias é o primeiro prazo para eu fazer o projeto, eu vou te mostrar daqui a pouco o projetinho, não é o padrão. 45 dias é o prazo, aí você, eu apresento, você pede as modificações, eu te passo o novo prazo e assim vai, né? Até você ficar totalmente satisfeito. Então esse prazo, ele é flexível, o segundo, a partir da primeira proposta, porque eu não te limito muito, eu deixo você fazer as mudanças até você ficar satisfeito. Eu limito em 3 modificações. Por quê? Porque tem gente que a pessoa abandona o projeto. Ela passa um negócio, eu faço, ela fala, apaga o projeto, começa outro. Tudo bem. Às vezes eu tenho que fazer isso. Aí eu pego, aí chegou, eu fiz um projeto. Aí eu não consigo fazer em 45 dias 3 projetos. Eu não consigo, entendeu? Fazer um projeto por semana. Imagina todos os clientes me pedindo isso. É diferente de você pedir uma modificação, você gostou do projeto, mas você quer mudar isso. Você gostou do projeto, quer mudar. Agora ficou perfeito, ficou lindo, bom, amei, vambora. Isso é projeto. Agora, a pessoa tem 100 possibilidades de construir. Principalmente quando o cliente tem um sonho de ser arquiteto. Ele quer botar a mão, ele só quer usar sua mão, o seu conhecimento. Ele não quer que você desenhe, ele quer ele desenhar. Esse projeto vai longe, ele muda o projeto, então eu acabo limitando em contrato para 3. Ele quer mudar infinitas vezes? Ele pode, desde que ele pague o adicional, tá? Então eu tenho esses dois pagamentos, inicial e depois na entrega, e aí o que acontece? Eu cheguei aqui, entreguei, recebi a primeira fase e eu te apresentei o projeto legal. Só que a aprovação, ela é independente da entrega do projeto. Por quê? A prefeitura me dá 90 a 120 dias para fazer isso. Tem prefeitura que aprova em 2 dias, em uma semana, mas é difícil. Normalmente ele leva 90 dias. E aí o que acontece? A prefeitura fez a análise, ela pediu uma modificação, aí voltou para análise, entendeu? Aí vai durando o tempo, né? Ela fez a primeira análise em 2 semanas, depois 3, depois 5 e aí de repente não passou tudo que tinha que passar de uma vez só, tem modificação e aí eu fico preso a esse tempo da prefeitura. O que vai acontecer? Os meus 8 mil reais vão ser recebidos, o meu valor de projeto vai ser recebido daqui 3 meses. Eu não tenho fluxo de caixa. Eu tenho que fazer o seu projeto, eu sou obrigado a fazer, mas não estou recebendo. Entendeu? Esse é um dos gargalos. Então o que eu faço? Para aprovar, precisa contratar mão de obra. Precisa contratar um engenheiro que vai executar. Porque precisa de 3 assinaturas nesse projeto, no projeto legal. Precisa do autor, que sou eu, proprietário, que é você, e do engenheiro. Sem isso não vai para a prefeitura. Então, quando chegou no projeto legal, você já tem que estar meio que orçando a mão de obra, né? Ou pegar minha indicação, ou pegar uma do local e ele vai assinar. Aí eu passo o projeto, ele assina e aí já começa os projetos complementares. Ou seja, na hora que nós assinamos, nós 3 assinamos o projeto, eu recebo e vou continuar a sua obra até o final, acompanhando, que faz parte do meu serviço, que já está pago.
vai para a prefeitura e vai seguir o curso lá. Se tiver modificação, estou mudando, estou mandando de volta até ficar ok. Aí vai para os projetos complementares. Quando você contratou mão de obra, não vai começar a obra. Ele vai fazer os projetos de estrutura, hidráulica e elétrica para validar e te passar os orçamentos. Então, a hora que ele te entrega os projetos complementares, vai para a preparação do terreno, ao mesmo tempo que já está fazendo as compras de materiais. Então aqui você vai limpar o terreno, vai fechar o terreno com tapume, né, porque não pode deixar aberto, e feita essa limpeza ele já está prontinho para fazer. Você tem que ligar água e energia. Ligou? Está fazendo o orçamento. Fez o orçamento, ó, material de compra, pode comprar tanto para a primeira etapa, para a segunda etapa, vai. E aí chegou na obra, material, execução. Ele já começa a executar, a gente só fica olhando. Eu e você nós vamos ficar olhando. Deixa os caras trabalhar. Aí o engenheiro vai lá, toca o pau lá, vai fazendo. Luiz, ó, como é que faz aqui? Vamos fazer ali. Aí eu vou, fez a fundação. Eu pego, ele manda umas fotos, ele manda um vídeo pro WhatsApp, eu olho e tal. Se eu quiser, eu vou lá. Se você quiser que eu vá, por exemplo, vamos supor que surgiu uma dúvida, uma incompatibilidade de projeto do engenheiro, que ele pegou talvez o meu projeto e teve uma incompatibilidade. A gente vai tentar acertar, entre nós não deu. Tem que ir na obra, se a culpa foi minha, eu vou na obra. Se a culpa não foi minha, eu cobro. A cobrança é uma diária e o deslocamento até o local. Então a gente faz o cálculo do deslocamento, comprovação, né, por comprovante, e a minha diária, dependendo do momento da contratação, eu já te passo o valor da diária. Eu não costumo colocar em vídeo porque eu não sei o tempo que vai levar, né? Eu tenho atualizações e tudo mais, então o custo da diária, tá? Eu vou te passar uma média, tá? Uma média entre 400 e 500 reais a diária. Então você fala, nossa, que absurdo. Então, mas se eu cobrar, é engraçado isso, porque quando eu cobrava 300 reais, tinha cliente que derrubava um piquete, o pedreiro batia o braço, derrubava o piquete que demarcava a obra, ele falava, não sei onde estava. Aí eu tinha que ir na obra. Pô, eu saí da minha casa e perdi um dia inteiro para ir na obra e voltar para ganhar 300 reais, entendeu? Aí ele tá tomando o tempo do projeto, entendeu? Um projeto é um tempo valioso. Então ele tem que valer a pena, ele tem que ser um obstáculo, ao mesmo tempo tem que valer a pena para mim, né? Então eu só me desloco com a necessidade máxima. O engenheiro tem que resolver, ele está executando. Eu não vou lá levantar piquete, eu não vou conferir se o nível da terra está certo, porque ele é o profissional. Eu vou apoiar e só vou conferir, né? O trabalho dele ele tem que fazer direitinho. Então, ou seja, tem que ser profissional. Por isso que eu avalio o projeto, a pessoa, eu te ajudo na contratação, eu preciso ter provas do que ele é realmente bom. Bom, foi até o final da obra, executou, finalizou essa obra, aí a gente vai, eu, que sou o autor, o executor, o proprietário e o fiscal na obra, fiscal da prefeitura. Teve um que acordou aí. Deita aqui, filho, deita no sofá. E aí vai para finalizou a obra, a gente vai na obra com o fiscal para ele aprovar, ver que foi feito exatamente como no projeto. Se tiver tudo certinho, feito exatamente como no projeto, ele vai dar o ABITS, que é o certificado de que a obra é habitável. Com isso, sem isso, você não consegue vender a casa. A sua casa não vale nada. Você tem que vender ela à vista, você não consegue vender ela financiada. Nenhum banco aceita. Você tem que fazer contrato de gaveta, né? Só a casa cai, né? O preço dela. Então o ABITS é o que vai dar o custo final da sua obra, tá? E antes de finalizar, eu vou mostrar como é que eu apresento esse projeto para o cliente, porque a gente está falando, mas é uma coisa imaginária, né? Então eu tenho aqui uma chácara em Araraquara que eu estou fazendo agora. Estou finalizando o projeto dela legal, né? Então a cliente fez exatamente o que você fez, fez o formulário, passou, eu fiz um estudo para ela pagou o estudo, fechou comigo o projeto, eu abati o valor do estudo do projeto e aí a gente começou a trabalhar. Eu peguei o terreno dela, que é esse formato aqui, ó, meio triangular, tá vendo? E se você olhar assim, ó, ele tem um riozinho aqui, ele tem uma barriga, tá vendo? Ele é meio uma colininha, uma colina, né?
E ela me falou como ela queria piscina e tal, e eu fiz todo esse trabalho de paisagismo. Não estava contratado fazer esse anexo, essa horta, e aqui tem um galinheiro com uma estufa e um estábulo de cavalo. Não estava contratado, só estava contratado a casa, a piscina e o paisagismo. Eu fiz aqui um laguinho ornamental, com uma pontezinha oriental, né? Aqui, ó, ela é um casal de mulheres, né, lésbica. Então, mas ela gosta muito de corrida, carro, ela mexe com carro, então ela falou, eu quero uma oficina. Aí eu fiz a oficina pra ela, né? Ela tem carro, coleciona esses carros antigos, tem kart, tá vendo? Ela é toda modernosa, assim, tal, super gente fina. Aqui a porta de correr e tudo mais, tá vendo? Ela tem esse desnível pra cá, né? Tem um pátio interno na casa, tudo mais. Então a gente definiu tudo isso daqui em projeto, foi indo fazendo, né? E eu apresento como, ó, passo a passo. Deixa eu ver se eu cortar aqui, ó. Visualizar, cortes. Só vou cortar aqui só pra você ver. Então ela falou, ó, Luiz, eu quero uma cozinha integrada com a sala, eu quero lareira, né, um pé direito duplo, mas eu quero uma casa pequena, duas suítes e um ambiente social legal. Tem que ter uma varanda gourmet, então aqui tá a varanda gourmet, né? Aqui tem uma área de serviço, que aqui é um pátiozinho externo, ele é fechadinho aqui para colocar roupa e ninguém ficar vendo, pendurar roupa, essas coisas, né? Tem um lavabo e um depósito, tá? Aqui a gente fez tipo como se fosse um salão de jogos, e ela tem banda, ela toca também, né? Você viu que ela é bem, né? E ela deve ter quase uns 60 anos, né? Essa mulher é pauleira. E ela toca, canta, toca, tal. E aí ela pediu para fazer o bar, fazer a área de música, né? E aí eu peguei tudo e fiz. E tocamos pau, fizemos uma piscina em um formato especial de ilha e tal. De ilha não, de oásis, né? Esse formato aqui, com essa com essa com esse ofurô e tal. Então eu aprovei o projeto com ela. A gente foi, voltou, tal, isso aqui aprovou o projeto aqui, ó, um rascunho, isso aqui é um rascunho. Depois que nós aprovamos, aí eu fui fazer o projeto técnico, que eu estou fazendo agora, o projeto técnico. Mas eu quero te mostrar a apresentação final. Essa daqui foi a apresentação final. Depois que a gente fechou tudo, ela pegou e falou, eu apresento assim, dessa forma pra pessoa, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Quando eu saio do programa no outro, eu tomo, tá vendo? Ó, vamos olhar aqui, ó. Então, rua de terra, aqui a entrada da casa, tá vendo? Aí eu fiz o tratamento especial, coloquei todo o paisagismo com os coqueiros, ó. Aqui como ficou, ó, a garagem, ó. Fiz a decoração lá um outdoor aqui, um banner, né? O kart dela, tá vendo? A fachada da casa com ela vai aplicar aqui como se fosse uma barra de aço aqui para parecer que é industrial, né? Faz essa mistura de industrial com colonial. Aí tem esse pergolado aqui que forma esse pátio aqui intermediário, tá vendo? Aí deixa eu mostrar lá pro fundo. Ó, ó o realismo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então aqui, ó, o laguinho com peixe, ó, os peixes estão se mexendo, tá vendo? Então, quem tem essa sensação, ela tem a sensação que tá no local, entendeu? É bem próximo do real mesmo, né? Olha a água. E aí aqui, ela falou, Luiz, eu pratico yoga, eu queria um quartinho meio zen, assim, com uma cara meio de oriental, tal. Aí eu peguei e fiz um quartinho de madeira, ó, tem a caminha lá dentro, ó, tem esse tabladinho suspenso. Aí aqui do lado, eu fiz aqui, ó, uma escadinha para ser como se fosse uma varandinha superior. Aí ela tem a horta dela aqui, ó, né? Eu fiz, você acha, uma horta até bem decorada, né? Uma horta, fala a verdade, não tem horta assim organizada desse jeito. Uma horta feita por arquiteto. Ela deu risada. Aqui é uma estufa, né? Aí aqui é o pomar, vai o pomar até lá no fundo, ó. Aqui tem um cavalinho até, ó, o cavalinho se mexe, ó. Tá comendo lá. Tem os caminhos, né? Aqui eu criei quase uma praça interna, né? Aqui é o galinheiro, mas ó, se você ver os caminhos, né? Se você ver do alto aqui, por exemplo, ó, então eu criei um percurso na casa, ó.
um percurso, ó, vai, dá volta, né? Ó, volta, ali tem um riozinho que eu mostrei aqui, ó. Ó, que legal. Ali, ó, tem o fogareiro no final do caminho. E aqui tem a piscina, ó. Tem até a cascatinha, escadinha ali na piscina. E aqui a área gourmet dela, ó, pátio e tal. Fiz esse paisagismo, ó, com rochas, tem que comprar as rochas para ficar bonitinho desse jeito e tal. Eu já até vi onde que compra. Em Atibaia vende essas rochas aí. Aí, ó, aqui, ó, pé direito duplo. Olha só, dá pra ver a sensação, né, do que é estar dentro da casa, né, tá vendo? Ó, a cozinha aqui integrada. Eu faço até a bancada, né? A ilha, tudo decoradinho, bonitinho. Tá vendo? Os quartos aqui, ó. Quarto, escada aqui. Outro quarto ali, são só 2 quartos. E ela falou que ela queria colocar uma árvore dentro da casa, olha aí, ó. Uma árvore. Vai ser uma árvore falsa, né? Aquelas sintética, não é? Aquela de plástico lá, sabe? Que é falsa. Mas para ter uma árvore controlada aqui dentro, né? Aqui tem os brises e tal. O estúdio de música dela ali, ó. Sala de jogos. Então tem as mesinhas. Ali o bar, né? Aí aqui tem a parte de música aqui. O projetor, né? Tem a tela de projeção e tal. E é isso aí. Então o que acontece? Eu entrego isso aqui. Quando você vê isso daqui, todo detalhadinho, ele é a sua bola de cristal. É onde você vê o futuro. Como que vai ser sua casa, sabe? E isso encanta os clientes. É um diferencial que eu faço. Depois eu dou print das fotos, mando foto também. Esse daqui ainda não está feito, ela não foi pro YouTube ainda. Eu vou pôr no YouTube, no Instagram e tudo mais, né? Ainda está chegando no momento dela. A gente está terminando de fechar agora. E aí, você pega um projeto técnico. Eu vou pegar um que já está mais avançado. Deixa eu pegar aqui de Bragança Paulista. Projeto aqui. Não. Pré-análise. Aqui, ó. Então a quantidade de informação que tem no projeto, olha só. Então, ou seja, para fazer o projeto assim, ó, todo detalhado, né? Cálculo de área, detalhe de escada, todas as fachadas, os cortes, né? Se você pegar aqui, ó, você pega o corte, tem caixa d'água, tem a estrutura do telhado, calha, né? A rampa, tudo bonitinho, demora, tá? Então não é uma coisa rápida de fazer, né? Então na minha proposta, tudo formalizado, bonitinho. Eu passo tudo, prazo, tudo certinho, forma de pagamento, o que eu faço, o que eu não faço, o que é o meu dever, o que é o dever do contratante para fazer, tá? E eu tinha uma coisa para falar que eu não tô lembrado. Ah, lembrei. Aqui, ó. Aqui na minha proposta, esse valor de 8.668, você fechando comigo, eu te prometi abater o valor da consultoria, tá? Então ficaria 8.300, uma coisa assim. Porém, eu vou arredondar para você, tá? Você fechando vai ficar em 8, zerado, 8.000. Aí fica 4 de entrada e 4 na entrega, tá bom? E todo o suporte técnico que eu puder dar, atendimento aos fornecedores, de compra, se precisar, quanto que vai ficar de pedra para pôr na fachada, tantos metros quadrados, você passa para ele, faz a compra. Tudo isso aí eu vou fazer durante a obra até a finalização, tá bom? Com a ressalva da visita na obra se precisar, que aí tem custo. Se for por minha causa, se eu precisar ir por alguma deficiência de projeto, aí eu vou e não cobro nada, tá? Agora, bom, você entendeu? O que eu preciso fazer é formalizar isso aqui. Você aprovando, falando assim, não, Luiz, acho que vai dar pé, vamos fazer. Não, você precisa do dinheiro do projeto, você vai me contratar, eu vou começar o projeto com você. Eu só preciso formalizar tudo isso. Então você vai falar, ok, eu formalizo, eu ponho no papel e te mando aí, tá? O contrato para você assinar. De resto, já passou aqui da 1 da manhã também, eu tô meio 1h49, quase 2 da manhã.
Eu vou encerrar aqui, se ficou faltando alguma coisa, depois a gente conversa pelo WhatsApp, tá bom? Acho que já tá bom da consultoria. Precisando de qualquer coisa, só me chamar. Se você for trocar o seu terreno por outro, tô aberto, faço a continuação para você, tá bom? Obrigado, Rita. Tudo de bom. Até a próxima aí. Tchau, tchau.